Oi, pessoal. A gente vai começar daqui a pouquinho a nossa live sobre transformação digital. Eu sou a Rose Souza, sócia-diretora da Companhia de Idiomas. Vou esperar a Janaína, que vai me entrevistar, chegar aqui. Daqui a pouquinho ela já chega para a gente começar. Já tenho ela aqui. Aqui fora, estou aqui em Maresias, onde eu moro. Então, quero ver se a internet está boa para conseguir tocar daqui. Se não der, a gente para e a gente faz lá de dentro. Oi, Jana. A Jana toda Oi. produzida. Foi bom uma live na quarentena para a gente fazer maquiagem de Pra novo. se... Saudade do batom. O batom achou que eu tinha desistido dele. Ai, ai, que bom. O pessoal está entrando, bem-vindos. A gente vai falar hoje sobre transformação digital, né, Jana? Acho que você pode começar Isso, aí. Você que é entrevistadora hoje, cada hora a gente tem um papel sim. diferente. Na verdade, a gente vai bater um papo, né? Não tem muito entrevistado, entrevistador. Tô me ajeitando aqui ainda, acho que tá bom aqui. Eu queria, né, fazer uma breve apresentação do porquê que a gente vai falar desse assunto com você, né? Que além de você ser sócia fundadora da Companhia de Idiomas e da Verbify, né? Você foi professora de pós-graduação por 6 anos na FGV, MBA pela FGV também e pós-MBA pela FIA, então tem muita experiência na área de negócios, né? E agora também sócia da Pé da Mata, da Pousada, né? Está aí em Maresias, morando aí. Então, acho que você tem algumas dicas muito para as micro e pinto de transformação digital. Acho que esse assunto é bem pertinente nessa fase. E é isso. E para a gente começar, eu acho que, né, primeiro de tudo é o que é transformação digital. É um prazer a gente falar sobre isso, né? A gente que percorreu uma trajetória de transformação digital por tantos anos. Eu acho que o primeiro ponto é a gente identificar o que é transformação. Então, transformação é mudança. Mudança traz muitos sentimentos diferentes. Mudança traz medo, traz rejeição, ao menor sinal de que você está num caminho da mudança, mas ao menor sinal de que alguma coisa dá errado, você já quer voltar para a sua zona de conforto, traz nostalgia, saudade do que a gente viveu, e todos esses sentimentos são muito comuns, muito humanos, e o ideal é você ter um time comprometido com a mudança, e não só uma pessoa comprometida. E aqui a gente vai falar de transformação digital nas micro e pequenas empresas, porque transformação digital também é um mundo de assuntos, né? E a gente vai falar especificamente para micro e pequenas empresas. É muito importante que o time esteja engajado na transformação para que toda essa rejeição e esses sentimentos tenham um contraponto. Então, na hora que eu estou com medo, a Janaína vai lá e fala, não, vamos lá, Rosa, vamos fazer, vamos testar, vamos fazer dar certo. E eu acho que é isso que traz a verdadeira transformação digital num negócio pequeno, né? Ou numa empresa média, porque eu acho até que as grandes já estão mais a caminho do que é a transformação digital profunda, como internet das coisas, big data, os wearables, né? Tanta coisa que a gente ouve falar de transformação digital também, né? Mas aqui na pequena empresa, na empresa, microempresa, a gente ainda está falando de outras coisas. Como é que a gente faz gestão de processos totalmente digital? Como é que a gente faz gestão de pessoas, né? Hoje se discute muito home office, liderança à distância. Quando a gente pensa um pouco no nosso ecossistema, no nosso segmento de idiomas, como é que se dão as aulas de idiomas virtualmente? E as plataformas autoinstitucionais, tipo Duolingo. Então a gente fala desde Duolingo até aula ao vivo. E tudo isso tem a ver com o digital e a gente saber pontuar quais são
os aspectos positivos e negativos de cada um desses cursos. E quando a gente vai para a gestão, aí a gente tem o marketing também, e tem tantos outros aspectos relacionados à transformação digital. Eu acho que, só para alinhar, é mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar. A nossa experiência, que aí tem a ver com esses 29 anos de trajetória rumo à transformação digital 100%, que é o que a gente já tem, e também algum conceito aí de negócios, né? Uma vez que eu tenho essa formação que você falou. Mas basicamente a gente vai trocar experiência, contar história, contar os perrengues, façam perguntas, e quem sabe a gente pode contribuir aí nesse tempinho que a gente vai ficar ao vivo. Legal, muito bom. Você falou de engajamento e eu acho que esse é um passo mesmo, é o primeiro passo, né? Envolver a equipe no projeto, porque senão tudo flui com muito mais dificuldade. Falando especificamente de transformação digital para as empresas de serviços, né? Hoje, com a Verbify, a gente faz um serviço de consultoria para escolas de idiomas independentes e para professores de idiomas também. E eu acho que algumas práticas poderiam ser úteis também para escritórios de advocacia, contabilidade, para a área de tecnologia, não? Acho que sim. Claro que nem todo segmento dá para fazer a transformação digital. Muitas empresas não conseguem fazer a entrega do produto de forma digital, claro. Então não faz o menor sentido. Eu mesmo sou sócia de uma pousada e aí tem uma parte que é muito importante, que é a hospedagem, que não dá para ser digital. A gente estuda transformação digital aqui para outros aspectos da gestão, mas numa escola dá, então acho que tem a ver mesmo com esse tipo de empresa que você falou, uma consultoria ou um escritório de contabilidade e tantos outros que dá para você também entregar o produto de forma digital. Acho que isso faz sentido, principalmente se a empresa já está comprometida com aquele tripé do desenvolvimento sustentável, que é você causar impacto para você e para a sociedade, né? Impacto econômico. Então, você está comprometido com o teu lucro, isso é o mais comum, né? Empresas que querem lucro, obviamente, né? Toda empresa precisa do lucro para sobreviver. Ou para trazer valor para os seus acionistas e tal. Você também precisa estar comprometido, ou pode estar comprometido com a sociedade, então aí um impacto social, e também com o ambiente. Então, quando você tem uma empresa alinhada com esse tipo de desenvolvimento sustentável, econômico, social e ambiental, a transformação digital faz muito sentido, especialmente se o produto também está alinhado a uma entrega digital. Se você já não tem muito esse impacto social, não pensa muito em bem-estar de funcionários ainda, ou no impacto que isso traz, por exemplo, com o deslocamento do funcionário para a sua empresa, que tem um impacto ambiental e também social de bem-estar para o funcionário, se você ainda não está muito alinhado com isso, talvez a transformação digital não faça muito sentido e você tenha mais objeções, né? Então, depende da maturidade da empresa com relação ao desenvolvimento sustentável e também da maturidade da empresa com relação ao mundo digital. A transformação, ela pode ser gradual, como aconteceu na companhia de idiomas. A gente foi alinhando, ajustando cada área, cada produto e levou muito tempo para chegar no que a gente é hoje e todos os ganhos que isso nos traz e também todas as perdas, que a gente pode falar delas, né? Porque tem. E ela pode ser por ruptura também, na correria, assim, quando a água sobe e a pandemia é um exemplo, né? Você tem que sair fazendo, e aí não tem muito tempo para pensar, você tem que abraçar a mudança, né? E já pensar no como fazer e não no porquê ou o que eu vou fazer, né? Já pula para o como, porque é uma questão de vida ou morte da empresa, né? Uma vez que a gente está tentando ao máximo se isolar e contribuir com uma questão que é tão séria, né? Como essa pandemia. Então, eu vejo, e no meu segmento, no nosso segmento de idiomas, quantas escolas hoje estão extremamente interessadas na transformação digital para se manterem viáveis, né, competitivas no pós-pandemia, né? Essa parte de transformação digital traz algumas vantagens, né? Para você, eu sei que trouxe muitas, né? Você morou em Canela, né? Mudou para lá em 2016, ficou por lá acho que uns 2 anos.
no Rio Grande do Sul, e 2016 foi um dos melhores anos da Companhia de Idiomas, né? Então, o que mostra que gerir à distância não faz diferença Até se a fiquei gestão é pensando se, boa. até fiquei pensando se a minha naquele ano, né? Se a minha saída que tinha trazido mais lucro para a empresa. Eu falei, olha, acho que não. Mas não foi, não. Depois eu voltei e ficou tudo bem também, tá? Ficou tudo bem, é. E agora você está em Maresias, né? Por conta da pousada, mora em Maresias, então mais uma vez fazendo a gestão à distância, com um braço novo da companhia de idiomas agora, que é a Verbify, que em 2016 a gente não tinha, e continua tudo bem, né? Tá tudo rodando, funcionando. Então, acho que uma vantagem mesmo, assim, para o âmbito pessoal já é essa de você poder morar em qualquer lugar. A gente teve também coordenadores, né? O Bruno passou um tempo na Europa, trabalhando de lá, hoje também mora no litoral, enfim, o Israel, né, do TI, que está na Bahia, né? Então, tem essa possibilidade. Mas é só no âmbito pessoal que a gente acha muitas vantagens? Como é que é na parte mais prática da coisa? Eu acho que tem vantagens no âmbito pessoal e desvantagens. E tem vantagens no âmbito profissional e desvantagens. Né? Uma desvantagem, daqui a pouco eu respondo a sua pergunta, mas uma desvantagem no âmbito pessoal que eu percebo, na verdade duas. Uma é a questão do afeto, e você pode sim expressar afeto virtualmente. Acho até que a gente tem que caprichar nesse momento, não só por conta da pandemia, mas sempre que a gente tem relacionamentos virtuais, a gente tem que caprichar no afeto. Porque nós precisamos de abraço, nós precisamos de toque, e quando a gente não tem, a gente tem que compensar de alguma outra maneira, que seja com palavras de afeto. E isso tem que acontecer. Na companhia de idiomas a gente tem um jeito de fazer isso, depois a gente pode conversar sobre. Antes da pandemia a gente já fazia. Um outro aspecto que eu vejo é experiência, que é uma desvantagem quando você vai para o digital, né? Eu fui em 2018 para visitar o Museu do Inhotim, em Minas, com uma querida amiga, Maria Tereza, e a experiência de visitar um museu ao céu aberto e tudo, a experiência sensorial, isso você não tem numa live de museu. Isso você não... Ah, mas você consegue ver todas as obras filmadas. Olha que lindo, que bonitinho. Não é, você vê, mas não é a mesma coisa. Porque E nem tem no seu algo tempo, né? que é inexplicável. Como é, Já? E nem no seu tempo, porque numa live é o tempo que a pessoa está passando ali, né, também. Exatamente. Você pode ficar... Nós ficávamos horas numa obra e um minuto numa outra. Ou ela ficava em uma e ficava na outra. Então tem uma coisa ali que é de experiência e que é íntima. Né? E quando você vai ainda com alguém que respeita isso, é maravilhoso, porque para cada um tem um tempo, né? De admirar a arte. Então, claro que tem perdas, mas aqui a gente está falando de, às vezes, até de sobrevivência ou de viabilização de um negócio que está quase quebrando num momento de crise do mundo, do Brasil. Então, vamos falar de vantagens, né? Além das pessoais, vantagens pessoais, vantagens para a empresa, eu quero dizer. Acho que uma vantagem, diferentemente de outros momentos em que a humanidade passou por transformações, uma vantagem da transformação digital é que ela não depende de muito capital. Ela é, talvez, a primeira mais democrática, porque lá a Revolução Industrial, então o poder estava nas mãos de quem tinha dinheiro para fazer a indústria, para fabricar em escala, para vender milhões, ganho de escala, ganho de escopo. Quer dizer, muita coisa ali que nós, como consumidores, tivemos as nossas vidas mudadas, mas a gente não tinha muito acesso como empreendedor, ou pessoas como nós, né? Na transformação digital, quase todo mundo tem acesso. A gente está vendo aí a discussão da escola pública, do Enem, quer dizer, não é todo mundo que tem mesmo, a gente não pode viver na bolha de dizer que todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem computador. Isso não é verdade, tem gente que não tem nem água potável. Mas, se a gente tem uma empresa que tem como público-alvo alguém que não é a base da pirâmide, alguém que tem acesso à internet, talvez a gente tenha de repensar os produtos, e até a gente, como empreendedor, consegue ter acesso a sistemas
de forma muito barata hoje, né? Sistema não é caro hoje. Qualquer tipo de sistema a gente consegue ter acesso, até uma empresa pequena. Então, é possível você fazer uma transformação com menos dinheiro do que no passado. E isso traz ganhos financeiros, traz ganhos sociais, como eu falei, de bem-estar para as pessoas com as quais você lida, né? Eu acho que a tecnologia, como qualquer coisa na vida, pode ser boa ou ruim. Depende do uso que se faz, depende da sua intenção, depende do excesso, principalmente, que é o que faz normalmente ser ruim, né? O excesso, o vício. Mas na companhia de idiomas, como a intenção era muito boa, era fazer o bem para a empresa como um todo, inclusive para todos os stakeholders, né, os sócios, os fornecedores, funcionários, professores, consultores, todos os clientes, a coisa acabou dando muito certo. E a gente diminuiu muitos custos, muitas despesas, a gente também resolveu muitos problemas dos clientes em menor tempo, com uma simplicidade maior. E aí, mais recentemente, a gente começou a extrapolar essa lógica de trabalhar só para cliente e começou a ver o ecossistema. Quer dizer, e os concorrentes? E as escolas de idiomas independentes que podem não ter tido a oportunidade de percorrer essa mesma trajetória? E aí a gente entendeu que o nosso poder de atuação pode ser maior, no sentido de contribuir com o ecossistema inteiro. Estava agora há pouco numa live com uma escola super querida, concorrente de qualidade, a Challenges, vou falar até a marca porque é boa também, assim como a companhia de idiomas. Eles estão na live. Eles estão na live, que legal. Estão na live. E a gente estava justamente discutindo isso, né? O quanto a gente pode, o quanto não vai ter mais o normal, o quanto muitos hábitos já serão incorporados, a gente vai ficar no pós-pandemia com uma cicatriz muito maior do que a gente ficou com o 11 de setembro. Por outro lado, muita coisa também já não estava dando certo antes da pandemia, o exemplo do deslocamento de funcionários para o trabalho, mesmo aquele que tomava 3 ônibus lotados ou trem, etc., para chegar no trabalho, até aquele que mais privilegiado que ia de carro ou de metrô, todo mundo sofria um pouco com o deslocamento, gastava tempo, gastava dinheiro. Então, se a gente está encontrando outras soluções agora, e essas soluções estão dando certo, muito provavelmente, quando tudo voltar, quando for possível da gente trabalhar, alguns comportamentos já terão sido incorporados e muitas empresas já estão repensando os seus processos. Por que não, né? Se é tão eficiente quanto, por exemplo, uma reunião, né? Ou às vezes até mais eficiente a reunião virtual do que a presencial. As perdas que a gente tem são aquelas que eu falei, né? Mais no âmbito do afeto, do cafezinho, do conhecer a vida pessoal e compartilhar ali os problemas, as dores e as delícias da vida pessoal e se mostrar como humano e não só profissional. Mas para isso tem jeito também, né, Jana? Ah, sim. Na companhia, a transformação digital foi gradual, né? Você falou de transformação digital gradual e por ruptura. Aqui foi gradual. Você já citou algumas coisas, mas eu queria que você contasse um pouquinho mais, né, de como foi, como as empresas podem ir indo para este caminho, né? Eu acho que a gente começou 12 anos atrás, basicamente para manter um dos nossos maiores talentos que a gente já teve na companhia de idiomas. Uma funcionária aqui ia ter um filho e a gente queria estender a licença maternidade dela, isso 12 anos atrás. E aí a gente queria que ela ficasse em licença maternidade, ainda ficasse quase que um ano, ou talvez um ano, não me lembro mais, com o filho em casa, trabalhando já, depois da licença maternidade. E essa pessoa é você, né, Janaína Plácido? e ali a gente criou meios para você ficar em casa com o Andrei, que tem 12 anos, né, Andrei? Né, Jana? O Andrei tem 12 anos. 12. Que o Andrei já tem 12 anos, e ali a gente começou a ver como conseguir que uma pessoa tão importante para a nossa empresa
pudesse ficar em casa com o seu filho trabalhando, não era de férias, era trabalhando. Então ali começou 12 anos atrás o nosso home office. E dali em diante a gente começou a fazer home office com algumas pessoas, ou para algumas funções e não para outras, ou alguns dias da semana e não outros, até que a gente começou a ter um escritório e ninguém mais aparecer nele. Cliente já não aparecia nunca, porque o nosso negócio sempre foi à distância. Aí tem um ponto que vou até anotar, porque depois a gente pode conversar, que é a gestão à distância, que às vezes independe, né, da transformação digital. Então, os professores já estavam no Brasil inteiro, os alunos estavam no Brasil inteiro. Então, a gestão já era à distância. Os funcionários da administração é que vinham para o escritório, e aí a gente começou a perceber que nem isso era necessário, e a gente se tornou officeless, quer dizer, a gente não tem mais sede, não precisa ter, cada um mora, como você falou, no país que quiser, aonde quiser, e até em lugares diferentes a cada 2 anos, como eu fiz um tempo, né? Agora eu quero ver se eu fico aqui mais tempo em Maresias, até porque eu me tornei sócia de um outro negócio. Mas isso nos dá uma liberdade de viver onde a gente quiser, né? E eu acho que traz uma vantagem, que é você pode manter os seus talentos independentemente de onde eles moram. Você pode atrair e manter talentos e abdicando do critério da regionalidade. Antes, a gente tinha que encontrar pessoas para trabalhar na companhia de idiomas, na administração, que morassem no bairro onde a sede existia, ou perto dali, porque ninguém queria cruzar muito a cidade. Tá, alguns cruzavam, mas era sempre difícil. Professor, a gente tinha equipes de professor na Bahia, equipes de professor no Rio, equipes de professor, né? Você lembra disso, né? Porque os clientes estavam naqueles estados. Trabalhando para recrutar. Nossa, que loucura. Hoje a gente consegue os melhores professores de qualquer lugar do mundo para dar aula para os nossos clientes que estão em qualquer lugar do mundo. Então você fica só com a nata, você escolhe, fica só com os talentos. Isso também traz um ganho de qualidade sensacional, né? Você me perguntou, para mim, acho que eu respondi, né, o que você me perguntou. você respondeu, eu ia falar disso, né? Eu fui a cobaia, né, do primeiro modelo aí à distância, e claro que tinha um objetivo de ficar com a Andrei. Isso para mim foi uma experiência incrível, né? E eu queria muito que desse certo, então acho que quando o colaborador quer que dê certo, funciona muito, e isso a gente tem na nossa equipe, né? Que bom. Né? Nunca teve ninguém torcendo contra o home office na nossa equipe, né? Sempre. E você lá falou um pouco sobre a questão de como manter o relacionamento vivo, né? E quando a companhia decidiu decidiu ser officeless, essa foi uma preocupação de como a gente ia continuar se vendo, porque mesmo que visse pouco, né? Mas ainda se via. E aí nós inventamos os nossos encontros na padaria, que a pandemia suspendeu temporariamente, né? Mas nós transformamos isso para o Zoom, né? Então toda semana a gente está no Zoom, e não é para falar de negócio, né? A gente tem um horário marcado no Zoom para a gente falar da gente, de como nós estamos, de como a vida está, e o sonho desse, o sonho daquele. Então é o famoso que está sendo muito usado agora, mas é o perto mesmo distante, né? Então essa prática para a gente tem sido muito legal. Na verdade, eu acho que hoje, a equipe administrativa hoje da Companhia de Idiomas é muito mais próxima do que quando estavam num escritório. Uma loucura, mas acho que é mais ou menos isso. A proximidade, a conexão entre as pessoas, a intimidade está muito mais relacionada na disposição de ouvir o outro, disponibilidade, e no quanto você se mostra verdadeiro, que você não é o fodão, o melhor, o mais inteligente de todos, mas você é apenas uma pessoa que está tentando as mesmas coisas que o outro, que é a pura verdade, né? Todos queremos as mesmas coisas, basicamente. Quando você se mostra assim, cria um laço, e aí, para quebrar, você pode morar onde for, né? Desde que você nutra esse relacionamento, porque relacionamento é como uma plantinha mesmo, né? Tem que ser nutrido, não importa.
A gente não tem muita experiência de relacionamentos totalmente virtuais na administração da companhia de idiomas. Assim, todos nós convivemos no presencial e migramos para o digital, né? A gente até conversa sobre isso, né? E quando a gente contratar uma pessoa para administração e essa pessoa a gente não conhecer Já ter pessoalmente. que Mas começar no hoje, virtual. professores a gente conhece poucos pessoalmente hoje, claro que tem os mais antigos que a gente conhece, mas poucos a gente conhece, até porque tem gente no Brasil inteiro. Hoje a gente tem uma sócia, a Thalita, que eu acho que ela subiu ali, né, Thali? Tá, colocou agora, amo esse time. Amo esse time. Ela é uma sócia nossa, a Companhia de Idiomas hoje não é mais minha e da Lígia só, nós colocamos muitos funcionários como sócios, e a Thalita é uma professora que se tornou sócia da Companhia de Idiomas, e a gente não a conhece pessoalmente. Você conhece a Thalita pessoalmente, Jana? Não conheci, não conheci. Mas a gente conhece tanto da Thalita, a Thalita sabe tanto de nós, que nem a gente tem até dúvida, né, se conhece pessoalmente. Olha que interessante. Mas é claro que tem o abraço. A gente estava falando de mudança gradual, né, que foi o que aconteceu. Você contou um pouco como foi. Eu queria saber agora da transformação por ruptura, né? Já que com esse tempo de pandemia é o que muitas empresas acabaram encontrando, né? É o tudo ou nada. Conta um pouco pra gente como funciona isso. Eu acho que todos os rituais estão sendo desafiados na pandemia, né? Eu tenho um casamento de sobrinho sábado e vai ser transmitido ao vivo, né? E porque eles não quiseram cancelar e enfim, a gente vai assistir com muito amor. Então todos os rituais estão sendo desafiados, esse é um ponto. Quando a transformação é por ruptura, é aquele momento em que a água subiu, como eu falei no início, e não se tem muito tempo, não tem tempo para fazer o gradual, para fazer sensibilização nenhuma. Eu vejo que muitas micro e pequenas empresas, especialmente no nosso segmento, vão ter que fazer uma transformação por ruptura. Quer dizer, semana que vem já tem que mudar alguma coisa. E aí você tem que mudar o padrão mental rapidamente, né? Por isso que quanto mais pessoas a empresa envolve nessa trajetória, melhor, porque como eu disse, um ajuda o outro, né? Quando um estiver caindo para a zona de conforto, porque a gente encontra justificativa inteligente facilmente, né? Veja bem, né? Não vamos fazer porque, e aí discorre a verbalização do nosso medo, muitas vezes, né? Todas as vezes que a gente se jogou, deu errado, mas a gente foi ajustando ao longo do caminho e depois fez dar certo, né? Não é uma mágica, né? Que dá super certo de cara. É verdade. Eu acho que o caminho vai ser diferente mesmo, né? Muitas empresas que foram para o caminho, tiveram que ir para o caminho da ruptura, estão vendo vantagens. Então a gente tem, acho que alguém deve ler todo dia uma notícia de que a empresa X decidiu que vai manter, né? Ou a escola Y, né? Ontem saiu sobre uma das universidades, não me lembro agora qual, mas já decidiu que o ano de 2021 também vai ser todo online, né? Então, sim, elas estão encontrando algumas vantagens. Você falou, né, de pensar um pouco sobre fazer o diferente, né? Sobre a companhia de idiomas que testa, né, se joga. Como é que é uma empresa de 29 anos sempre se jogando na inovação, sempre buscando novos mercados e um novo público-alvo? Como que é feito isso? Eu acho que a gente tem que entender as vantagens da maturidade, né, de ter 29 anos. Ter experiência é maravilhoso. Ter experiência é uma merda, é muito ruim. Por quê? Por quê? Porque a experiência nos cega, né? A experiência nos dá uma arrogânciazinha de falar, imagina, eu já passei por isso, eu já testei, eu já fiz e tal. Então, a gente tem que ter a experiência alinhada a um espírito de startup, né? Uma coisa, porque vocês sabem como é que é startup. Ela já está num ambiente ali, normalmente está num coworking, né? Está numa empresa, num escritório de aceleração. E aí ela já está num ambiente em que ela convive com possíveis fornecedores, possíveis clientes, possíveis concorrentes, ela testa 1000 vezes, ela erra 999, aí aquele único produto que ela acha que vai dar certo, ela bota no mercado,
faz pesquisa de mercado, faz os mock-ups, faz os PMVs, né, o produto mínimo viável, aí recebe um monte de feedback negativo, aí ajusta, devolve, volta, ajusta. E mesmo quando o produto está pronto, ainda tem aquela humildade, né? Não é feito de concreto, vai e volta 1000 vezes e está sempre aperfeiçoando. Então, esse espírito de startup a gente tem que manter na maturidade, né? Como empresa, acho até que como pessoa, né? Mas como estamos falando do mundo corporativo, como empresa. Então, o espírito do teste, né? Então, vamos lá, vamos testar. E se der errado, o que vai acontecer? E aí tem a ver com o que é decisão estratégica na sua empresa e o que não é. Decisão estratégica é aquela que custa muito voltar atrás. Quase nada é decisão estratégica. Então, cuidado, que se for uma decisão estratégica, você tem que pensar melhor. Mas testar um produto, ainda mais se você está em serviços, às vezes o investimento é tão pequeno que se der errado, você aprendeu alguma coisa, portanto deu certo. Porque para nós dar certo é ter aprendido algo que nos faz melhores no dia seguinte, né? Então, acho que esse espírito de aprendizado constante é que faz a gente inovar e se reinventar, não só com relação a produtos, porque inovação não está só relacionada a produto. Inovação também está relacionada a processo, a gestão, a um jeito diferente de lidar com as pessoas, de lidar com o mercado, de entender o que é o seu mercado. Talvez seja por aí. A gente está falando de zona de conforto, né? De tirar a empresa e as pessoas que trabalham para essa empresa da zona de conforto, né? Então, buscar um novo público-alvo, buscar um novo serviço, ou não buscar nada disso, mas ajustar processos internamente. Como é que a gente consegue fazer isso? Porque muitas empresas têm excelentes funcionários, e esses funcionários são apaixonados pelo que fazem, tão envolvidos que todo dia, o tempo todo, que não recebem muito bem esse novo, né? Como é que as empresas podem orientar para isso, né? Ajudar esses funcionários a aceitarem o novo? Acho que tem ensinamento aí que é milenar, que é você amar sem se apegar. Não é nada fácil. Então normalmente quando você ama, você capricha ali no que quer que você ame, objeto do seu amor, né? Mas você também se apega e é muito difícil perder. Todos nós sabemos disso. Quando a gente traz esse ensinamento para o mundo das organizações, né, para os negócios, a gente ama o produto, mas não pode se apegar nele, porque em algum momento, aquele produto que você ama, pode ser que só você ame, que ninguém mais compre ele. Por que ninguém mais compra ele? Porque ele não reflete mais uma dor do seu cliente, ele não resolve mais o problema do seu cliente. Então você tem que amar a descoberta dos problemas dos seus clientes. Porque se você ama essa pesquisa, essa identificação do que é o problema do seu cliente agora, que problemas mudam, né, na nossa vida, né? Assim, a gente tem um problema, aí consegue a resposta e muda a pergunta de novo, a gente consegue a resposta, muda a pergunta. É a mesma coisa para o consumidor. Então, ele resolve um problema, você está lá vendendo a abotoadura, né? Como eu costumo dizer, você está vendendo a melhor abotoadura do Brasil. Tá, mas ninguém usa. Não, mas é a melhor. Tá, mas ninguém usa. Então tem que vender outra coisa. Não é só sobre qualidade, é sobre vender a solução do problema do cliente. Então acho que você não pode se apegar a produto. Você apega ao portfólio daquele ano, e mesmo assim, dependendo do ano, como esse, o portfólio de produtos muda. Porque só tem que estar no seu portfólio os produtos que curam as dores do seu público-alvo. E expandindo um pouco mais essa reflexão, você tem que amar o seu cliente, o seu público-alvo, quem compra o seu produto, mas você também não pode se apegar a ele. Por quê? Porque pode ser que exista um outro público-alvo que compre algo parecido com o que você faz, ou compre o que você faz se você não está se comunicando com ele,
A gente discute um pouco do mercado 60+, que é um mercado que compra, que é um mercado inteligente, são pessoas que estão querendo aprender idioma, sim, tem dinheiro, muitos não, mas muitos têm, e podem comprar o nosso produto e a gente não está se comunicando com essas pessoas. Então, a gente precisa se comunicar com elas, né? A empresa que não está falando com 60+. Ou, às vezes, você nem faz nem produz aquilo, como a gente agora descobrindo que pode mentorar escolas de idiomas, mentorar professores de idiomas, e a gente não tinha professor e escolas de idiomas como nosso público-alvo. Nós tínhamos alunos, profissionais de RH, que são as pessoas que compram cursos dentro das empresas para os funcionários que se tornam nossos alunos, ou aluno, pessoa física, que compra o curso direto da companhia de idiomas. Esses eram os nossos mercados. E a gente começou a perceber, mas a gente não tem produto para eles, mas a gente tem expertise, a gente tem competência interna. E quando a gente identifica com clareza as competências internas, a Janaína sabe ensinar para uma escola como usar um ambiente virtual de aprendizagem. O Michel sabe ensinar para uma escola como fazer marketing digital. E a gente está contribuindo e está, obviamente, transformando num outro negócio. Eu acho que desapego é um caminho dolorido, né? Até culturalmente falando para nós, né, brasileiros. Mas eu acho que esse é um passo importante para entender que o que é importante hoje para alguém, amanhã não é mais, então você desiste daquilo e passa para um outro caminho. As costureiras fizeram isso, né? Talvez porque a água tenha subido, quer dizer, por alguma razão, muitas ficaram sem trabalho, outras não, imagino, mas muitas começaram a fazer máscaras imediatamente, no momento que perceberam que essa era a dor do consumidor, não ter máscaras, e muitas estão vendendo bastante. Então, é um exemplo simples, mas quantas vezes nós temos essa cegueira na nossa empresa e a gente tem que aprender com a costureira, né? Que, olha que rapidez para fazer máscara. A gente sempre brinca. Eu lembro que uma vez a gente tinha uma reunião que eu fiquei indignada com o cara que inventou o cortador do sachê. Aqui, tá? Tá bom. O Lui tá por aí. O Lui veio participar da live. Não, lembra, acho que teve uma reunião de um tempo atrás que eu fiquei assim, como é que eu não pensei nisso? O cara que inventou o cortador de sachê de ketchup, mostarda, enfim, uma coisa tão simples, tão óbvia, que a gente fica 3 horas lá para cortar alguma coisa e o cara veio com uma solução muito simples para cortar aquilo, né? E eu tenho sempre isso até hoje comigo, porque eu falo, não, peraí, eu tenho que ser o cara que inventou o cortador do ketchup, não é possível. Eu tenho que conseguir achar uma solução simples para o problema de hoje que a gente tem, né? Se mantendo apaixonada pelo produto atual, sem apego, você tem que olhar para o mercado buscando outras soluções, né? Eu acho que isso é bastante difícil, né? Quando você está apaixonado, você está meio cego, né? Então você não pode perder a paixão, mas você tem que estar olhando para todos os lados, né? Um no peixe e um no gato, como já dizia o ditado, né? E pensando nisso, algumas, né, a gente está falando de transformação digital, mas algumas empresas, mesmo passando pelo processo de transformação digital, também mantém os seus negócios para o mundo físico, né? Você acha que isso é bom, é ruim, dá certo ou não? O modelo bimodal, né? A Magazine Luiza fez isso com maestria, assim, estava no mundo físico e começou a fazer a transformação digital, na verdade ficou bimodal, né? A Magalu é digital. Hoje está fazendo muito mais. Assisti uma live da Lízia Trajano falando sobre ambiente marketplace, né? Que hoje eles já estão trazendo vários negócios como marketplace também, como as americanas, então tem aí uma inovação. Mas o fato é que eles são bimodais. A Amazon, muito forte, obviamente, no mundo digital, quando comprou a Whole Foods, e antes da pandemia eles estavam muito fortes também no mundo físico.
então eles também estavam bimodais. Eu gosto muito de diversificação, sempre gostei, ensinando estratégia na FGV, a gente tinha sempre essa grande questão, se era melhor você ter o core business, ter foco e fazer muito bem uma única coisa, ou se era bom diversificar. Tem vantagens e desvantagens para as duas escolhas. Toda escolha implica muitas renúncias, então qualquer caminho que você escolha na vida, você está renunciando um monte de coisa. A gente na Companhia de Idiomas escolheu por diversificar. O risco do bimodal é quando você ainda está muito apegadinho ao físico, porque aí você fala, então vamos fazer ali uma transformaçãozinha digital, né? E aí começa, mas fica queimando. Olha, eu tentei, viu? Mas o meu cliente prefere visitas pessoais, prefere que eu vá. Eu tentei, mas o meu aluno prefere. Eu tentei, mas o meu cliente, mas o meu fornecedor. Então, para você fazer o bimodal, você tem que ter argumentos para os dois modelos. Você tem que saber intimamente por que você é digital, para você poder convencer as pessoas de que aquilo é bom. Se você não acredita, se você não compra a ideia para você, você não vende. E aí os seus funcionários também não aderem, e por consequência o seu cliente também não. Então, não pode ser bimodal como um disfarce, né? Você tem que acreditar nos dois modelos e em que momento você transita neles, né? Então, acho que é mais ou menos isso. É bom e é ruim, se você não sabe lidar com ele, né? Para mim parece bom, mas você trouxe aspectos ruins que eu não tinha pensado. Realmente, o apego, né? Tem a ver também com o apego ainda. Tem. O mercado hoje tem os dinossauros, estava até falando isso no call com a escola parceira que eu falei, com a Challenges. Tem os dinossauros que eram muito fortes no passado, mas foram extintos, mesmo sendo tão fortes, né? Foram extintos, e a gente ainda tem dinossauros na economia, tem empresas muito sólidas, muito fortes, mas o mundo estava mudando e vai mudar muito mais agora. E o mercado tem os unicórnios, né, que são aquelas empresas que valem hoje mais de $1 bilhão na bolsa, e geralmente são muito ágeis. A gente fala, mas como assim vale $1 bilhão e tem só 5 funcionários? Porque a gente está no outro paradigma, né? Qual é o milagre? Tem que ter milhões de metros quadrados, tem que ter milhões de funcionários para valer tanto. E aí as startups vieram para quebrar tudo isso, né? A gente brinca que é bonito contar para a mãe, né? Que você tem 200 funcionários, 2.000 funcionários, 2 milhões de funcionários. É bonito, dá um orgulho e tal. Mas no fim da conta, que é no fundo o que importa, é a felicidade de todo mundo, do cliente, dos funcionários e dos sócios. O fim da conta tem que dar lucro. Então, se você tem uma empresa ágil, com gente excelente, com muita tecnologia impregnada, e você tem lucro, tá tudo certo. Não é sobre metros quadrados ou número de funcionários. Então, os unicórnios vieram, e as startups em geral, vieram nos dar um outro paradigma de sucesso, né? Que eu acho que é bem importante para a gente aprender. E até porque eles são exceções, né? O grande mercado é feito de micro, pequenas e médias empresas, então eles podem nos trazer referências, mas é muito difícil almejar ter o mesmo e chegar no mesmo nível de sucesso que eles conseguiram tão rapidamente. Voltando para a Companhia de Idiomas, quais fatores que favoreceram essa transformação digital da Companhia de Idiomas? Né? Foi gradual, ok, então isso a gente já entendeu que é um fator positivo, né? Mas quais foram os outros fatores que favoreceram? Acho que quando a gente estuda aquela curva de adoção do marketing, tem lá os early adopters, né? Aqueles que têm uma inovação, eles já vão lá e compram, né? O Blu-ray, né? Custava, sei lá, R$5.000, a pessoa já ia lá e comprava na primeira semana de lançamento. Então, há vantagens e desvantagens de ser um early adopter numa inovação. A Companhia de Idiomas nunca foi assim. Ela sempre esperou um pouquinho, e eu acho que isso foi bom, isso é bom em nós. A gente não abraça muito rápido, a gente dá uma analisada, e aí eu estou falando de 1 mês para analisar, 2 meses, dependendo da tecnologia, se ela é fundamental para nós ou não, e aí a gente abraça. Então a gente olha os players atuando, os primeiros players atuando, normalmente os players mais fortes que adotam rápido, porque tem um capital
para errar mais, né? E aí a gente entra. Eu acho que esse é como eu falei, esse espírito de teste é bem importante em qualquer empresa. Eu acho que a liderança já há muitos anos não era de comando e controle. E eu vejo que muitas empresas ainda têm liderança de comando e controle. Então, eu mando, você realiza, eu controlo. A nossa liderança passou de, talvez, né, comando e controle muitos anos atrás, passou para a liderança servidora, então um conceito que veio com um livro, né, qual que era o livro mesmo? O Monge Executivo? O Monge Executivo. Monge Executivo. Né? Monge Executivo, então tem muitos anos, a gente estudou esse livro e entendeu que a gente tinha de servir o funcionário, para o funcionário servir o nosso cliente, e aí passamos para a liderança servidora, e mais recentemente, já há alguns anos também, uma liderança colaborativa. Então, eu tenho entregas, você tem entregas e todos nós temos entregas para fazer para a Companhia de Idiomas, elas têm prazo, elas precisam ser entregues com qualidade, eu entrego, você analisa, tem erros, você corrige, você fala para eu corrigir, você me dá feedback, quer dizer, a hierarquia é totalmente fluida, não importa se eu sou sócia, se o outro não é, realmente isso é um detalhe, né? O que importa são os projetos, a gente trabalha em múltiplos times na Companhia de Idiomas com projetos diferentes e dá feedback o tempo todo. Eu acho que isso para a transformação digital é fundamental. Então, veja que é uma série de fatores, né, para a coisa dar certo. Por isso que, se você migra agora, você tem que fazer toda essa lição de casa muito rapidamente. Será que você tem um time assim? Se você não tem, se você ainda contratava pessoas que não eram tão boas quanto você, vai ter que mudar esse time aí, talvez, porque há muitos anos a gente contrata pessoas melhores, eu e a Lígia contratamos pessoas melhores que nós. Por quê? Porque a gente foi mudando o nosso papel e deixando a galera atuar, para trazer até inovação, né? Como eu falei no início, experiência é boa e ruim, então tem que arejar, tem que trazer gente jovem, gente que entende o mercado de uma outra maneira também. E também tem que trazer seniors, porque eles dão um contraponto. Então, nós temos uma equipe multigeracional. Então, tem questão aí que é de liderança. E hoje a gente tem uma liderança compartilhada. O ambiente tem que ser colaborativo. Então, a gente construiu ao longo do tempo um arcabouço tecnológico. A gente trouxe muitos sistemas. Então, a gente tem desde funil de vendas, até trazer a RD Station para fazer toda a parte de comunicação e é sistema, não estou falando de contratar uma empresa, contratei um sistema, e isso é barato, né? Para fazer a parte de comunicação com os nossos, com o nosso target, ou com a nossa base, a gente trazer sistema financeiro, e a gente tem um sistema operacional, aí a gente traz um ambiente virtual de aprendizagem, então todos esses sistemas nos deixam seguros de que a gente está competitivo no mercado. Até essas reuniões que a gente faz, né, e a gente experimenta todas as plataformas já foi por Skype, está sendo Zoom agora, mas pode ser qualquer outra que surja, sem muito apego, né? Eu acho que os empreendedores precisam criar mesmo, acho que mudar o grau de confiança, né, nos seus colaboradores para poder fazer essa gestão à distância, né? Garantir, porque acho que tem um medo dessa garantia, se o serviço vai realmente fluir, se a pessoa vai entregar no prazo, talvez ache que estando perto você controla melhor e não necessariamente, né? Acho que é um paradigma que precisa ser quebrado mesmo. Você lembra o quanto eu brigava quando as pessoas falavam assim, não, a gente vai sentar junto para resolver, mas o que isso quer dizer? O que quer dizer sentar junto? Não, no dia, quando ainda tinha home office e presencial, né? A gente ainda ia... Não, na quarta-feira eu vou na empresa e aí a gente senta junto e a gente conversa com ela. Não, chama agora, ó, veja bem, eu tô chamando já, pronto, eu tô chamando aqui na ligação. Aí eu chamava a pessoa no Skype, né? E falava, vamos resolver. E aí resolvia e mostrava para a pessoa que ela não precisava esperar quarta-feira para ir para a empresa e resolver aquela parada. A gente resolvia ali em 5 minutos. Então, às vezes, um líder que acelera incomoda, mas puxa para cima. E isso é legal. Né? Porque todo mundo vai junto. Mas eu acho que acelera a mudança, né? Porque se você tem um líder que é o que vamos sentar junto no dia X, Y, Z,
você não incentiva os seus colaboradores a mudar também, né? Você, Lígia, partiram para esse caminho com a gente, né? Que é, não é no dia que você encontrar a Juliana na empresa, chama a Juliana no Skype, que diferença faz, né? Não tem que sentar do ladinho. Mas e para a gente ir fechando, a gente está com 50 minutos aí de live já, queria saber se você tem mais alguma dica para encerrar e dar para essas empresas que querem mergulhar no mundo da transformação digital e estão precisando ir fundo nisso agora para que os seus negócios continuem existindo, né? Então, acho que a gente falou de aspectos emocionais dos sócios, do que você quer no mercado. Acho que a gente falou de aspectos de gestão de pessoas, né, que vai lá do recrutamento, da seleção, do treinamento, do afeto, desse acompanhamento dos trabalhos, do quanto você tem aí os projetos que é possível você mensurar a qualidade à distância. A gente tem na Companhia de Idiomas mais de 100 metas, então também a gente construiu ali um jeito de gerir a empresa em que cada um tem uma forte remuneração variável atrelada a metas individuais e atrelada a metas da empresa. Então a gente construiu isso já tem muitos anos e a gente a cada ano, eu e você, né, Jana, a gente aperfeiçoa esse sistema para que as pessoas se sintam sócias, se sintam responsáveis pelo resultado, porque ganhou dinheiro, todo mundo ganhou dinheiro. Não, mesmo antes de vocês serem sócios, todo mundo ganhava junto, todo mundo torcia para ganhar mais dinheiro, porque colocava mais dinheiro no bolso, batendo as metas. E hoje, como sócios, imagina o quanto a gente é norteado pelo resultado. Sem perder a essência, né? Sem perder esse tripé do qual eu falei no início, né? Da gente pensar no social, pensar no ambiental, além do econômico, né? Além do resultado financeiro. Eu acho que isso é importante. Investir na comunicação, então a gente também falou bastante de sistema, mas esqueceu de mencionar um sistema que organize o trabalho e as tarefas, um sistema de workflow, como a gente trabalha com a Asana, mas tem o Trello, tem o Todoist, que tem muita gente falando, eu não conheço. Tem vários, né? Tem o Slack, né, que anotei aqui, tem o Slack também, que a gente quase usou, mas preferiu o Asana. Então, se você vai trabalhar em equipe à distância, com equipes à distância, liderança à distância, é importante você ter um sistema desse que muitas vezes é gratuito. Falamos bastante de afeto. Na Companhia de Idiomas, a gente também tem outros produtos, a transformação digital com a qual a gente tem contribuído no ecossistema de idiomas, ela está se ampliando a cada semana, porque a gente tem calls com o mercado toda semana, acabei de falar que saí de e conversando com essas escolas concorrentes parceiras, a gente identifica a necessidade de ter sistema operacional. Então, quem é desse segmento, escolas de idiomas independentes que queiram um sistema operacional que entenda que você tem professores na rua, que você não tem um professor, que você não tem uma franquia, que o professor vai até a escola, né? Então, o sistema que entende o seu modelo de negócios, a gente tem o nosso sistema operacional e é possível a gente comercializá-lo. A gente já fez isso algumas vezes. O próprio ambiente virtual de aprendizagem. Agora a gente está extrapolando para mentoria, como eu falei, curso de marketing, curso de gestão financeira. Então, nossa intenção é realmente contribuir com o mercado de idiomas, professores particulares que não trabalham para nós, que queiram trilhar aí um caminho sozinhos, mas que sintam falta de gestão, porque são professores, não são gestores, mas precisam trazer, eles são uma empresa, então eles precisam trazer gestão para o seu negócio, senão eles não conseguem focar naquilo que mais importa, e também para as escolas, para micro e pequenas empresas. E extrapolando um pouco mais, até o microempresário de outro segmento, eu já dei consultoria para outros segmentos, e eu vejo quanto tem ali de coisas que a gente percorreu, que são muito parecidas, e a gente pode ensinar pelos nossos erros e acertos, que a gente pode ensinar microempreendedores, empreendedores de empresas de pequeno porte, a fazer gestão, né? Porque a gente entende essas dores, a gente viveu todas elas nesses 29 anos, quer seja relacionado à transformação digital ou não, porque às vezes o negócio não permite uma transformação 100%, só alguns elementos, né, de transformação digital.
Acho que é isso que eu queria falar, Janaína. Tem mais alguma pergunta? Eu não sei se alguém É. participou, se você quer ler algum comentário, não sei se tem aí algum, talvez esse seja o momento. Não vieram perguntas, né? Não sei se alguém quer fechar aí com alguma pergunta. Eu já vou antecipando o meu agradecimento. Acho que todas essas dicas foram úteis para quem estava assistindo e tem um pequeno negócio, principalmente na área de serviços. E essa live vai ficar gravada, então quem acha que pode compartilhar com colegas, né, para que eles também assistam e indicar, porque eu acho que foram dicas valiosas aí, né? Como você falou, experiência é bom e ruim, né? E a gente hoje já sabe identificar isso e poder compartilhar o tudo de bom que a gente aprendeu com quem está precisando nesse momento. Acho que é mais um lado até, enfim, envolve cobrança, mas também envolve o nosso lado como sociedade, né? Que a gente é tão preocupado também com isso, né? Para que todos cresçam juntos, né? Eu acho que Eu acho no momento incerto, como esse, né, pelo qual o mundo todo, a humanidade toda passa, eu acho que o que segura a gente é a ética nas relações, a confiança que a gente tem uns nos outros, quando a gente tem um ambiente com pessoas nas quais a gente confia, tudo fica mais simples. E a coragem de mudar rápido, perceber, como a gente falou o tempo todo, né? Perceber que precisa mudar e mudar. Eu acho que ética e coragem fazem uma boa combinação num momento incerto. Estou vendo a Diana falando aqui. A Diana. A Diana falou que foi Parabéns. excelente. Obrigada, gente. Foi um grande prazer. Não Obrigada. percam a live da semana que vem. Ainda não sei qual é o tema, mas a gente vai estar aqui. Vai definir. Acompanhem. Eu queria fechar falando isso, né? A companhia já vem fazendo e nós vamos continuar com uma live toda semana falando disso, né? Dando dicas aí para as micro e pequenas empresas e também em relação à área de idiomas, como a gente pode contribuir nesse momento aí para que todos fiquem bem. Obrigada, Rose. Beijos. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal.